Olá, olá, meus caros, sejam todos muito bem-vindos à nossa sétima live para a gente falar sobre pontos importantes, sobre questões que vão clarear a tua mente, que vão te fazer perceber, te ajudar a perceber o que tu pode fazer para impulsionar a tua carreira no direito e também algumas questões que eu sei que às vezes nos travam, alguns obstáculos que a gente tem que enfrentar e que eu quero te ajudar. Então, hoje eu vou explicar um pouco melhor sobre como que tu pode criar do zero a tua oportunidade para impulsionar a tua carreira. O que que tu pode fazer se tu tá perdido, se tu não tem contatos, se tu não tem um conhecimento já diferenciado, se tu não se sente a pessoa mais preparada do mundo, se tu tem alguns receios, se tu não pode sair da tua casa ou tu precisaria de algo mais simples. Gente, a gente pode construir oportunidades. E esse é um ponto extremamente positivo. Na tua faculdade, em qualquer semestre, tu pode dar o start, tu pode iniciar e tomar algumas atitudes que vão fazer tu crescer, que vão te fazer impulsionar a tua carreira. Ontem eu fiz uma pergunta no Instagram para saber o quanto vocês entendem da questão de impulsionar a nossa carreira no direito. Eu sei que é um conceito novo para alguns, embora eu fale aqui sem parar disso, mas, gente, o que, que é impulsionar a nossa carreira? É a gente se construir como o melhor jurista que puder durante a faculdade. Eu percebo que a maioria dos alunos passa pela faculdade preso em resolver problemas pequenos, se preocupando com uma matéria, se preocupando com uma prova, se preocupando com o trabalho e deixa de ter a visão de longo prazo, deixa de se preocupar e de se organizar para poder, ao longo dos 5 anos de faculdade, se construir, ser um estudante melhor, que, obviamente, um estudante melhor vai fazer ser profissionais melhores também no futuro. A gente já vai seguir falando sobre isso, mas antes de mais nada, quero te lembrar para tu pegar tua água, teu café, não sei se já está almoçando aí no churrasco da família, pega algo para que tu possa tomar, para que tu possa ir saborear enquanto tu me escuta falar. Pega um pedaço de papel, um bloquinho, uma caneta, um lápis e anota as ideias que tu tiver, isso é importante. Ademais, tu também, por favor, compartilhe esta live com aquelas pessoas que podem se interessar por elas, com aquelas pessoas que podem ganhar alguma coisa. Estou aqui compartilhando com todo mundo, obrigando todo mundo a me escutar. É isso aí, certo? Tu também compartilha. No Instagram tu consegue mandar pelo aviãozinho e aqui no YouTube tu consegue compartilhar pelo link, certo? Mas tá bom, vamos lá, professora. Estava falando sobre impulsionar, eu já ouvi falar bastante, mas eu ainda tenho dúvidas. O que, que é impulsionar? Mais uma vez, é tu ter que construir o melhor jurista que tu puder. E eu já falei muito, vou seguir falando, que a gente tem alguns pilares básicos, que são algumas habilidades básicas, algumas aptidões que tu tem que desenvolver durante a tua faculdade, aptidões que são necessárias a todo bom profissional de direito. E se tu parar para pensar, se tu conhece bons profissionais, tu vai perceber que eles têm esses pontos desenvolvidos. E é o quê? A comunicação assertiva, o conhecimento profundo, especializado e algumas habilidades interpessoais, que são habilidades que vão além daquilo que a gente tem na faculdade. São conhecimentos além do técnico. Então, para reiterar isso, para falar bem rapidinho para ti, cada um desses pilares vai ter ali algumas questões específicas, as suas particularidades. Quando eu falo de comunicação assertiva, eu falo que tu tem que saber escrever, tu tem que saber falar para os outros, tu tem que saber argumentar, tu tem que conseguir ter ali uma construção de pensamento. Quando eu falo de conhecimento profundo, especializado, eu falo que tu tem que saber alguma matéria, saber algum assunto mais do que os outros. Tem que ter algum assunto que tu é tão bom que os outros te reconhecem como uma autoridade naquilo. Que as pessoas vêm e te perguntam: olha, Franciele, será que tu pode me ajudar em tal coisa que eu sei que tu entende bastante? Olha, Lara, tu pode me falar aqui mais sobre esse assunto que eu sei que tu já falou muito, que tu já pesquisou, eu sei que tu entende desse assunto. É isso, gente. A gente tem que ter algum conteúdo, algum assunto dentro do direito que as outras pessoas vejam que nós temos um conhecimento a mais. Tem que construir, e tu pode construir isso durante a tua faculdade, certo? E o que é o último? Quais são as habilidades que a gente tem que desenvolver além do conteúdo técnico, que é importante, mas não é suficiente? Tu tem que, gente, ter independência, tu tem que ser uma pessoa que consegue encontrar respostas. Eu estava ontem falando com um primo meu
E eu estava falando para ele como os estudantes hoje em dia parece que nem Google mais sabem dar. A gente está na era em que a informação está aí para todo mundo. E parece que por mais que a gente tenha informação, as pessoas estão tendo dificuldades de pesquisar. Eu recebo perguntas todos os dias que são assim, ó, quando eu coloco no Google e falo assim, a sua resposta demorou 0,1 segundo para ser encontrado, total de 144 mil resultados, sabe? Então, a pessoa que me perguntou, ela não parou para procurar. E se ela procurou, ela não se esmerou para dar uma olhadinha, para tentar encontrar uma melhor resposta, porque é muito mais fácil a gente pedir para o outro. Não é muito mais fácil? Olha, eu não sei fazer isso aqui, então eu já vou pedir para outra pessoa, porque eu não tenho condições, eu não encontro, não sei, se emburra. Não, pelo menos nas tuas questões profissionais do direito, tu tem que saber encontrar uma resposta, tu tem que ser independente. É claro que sempre que a gente tiver ajuda vai ser bem-vindo, mas poxa, tu não consegue fazer uma pesquisa básica sobre um tema que tu tá em dúvida? Como é que vai ser quando tu for juiz, promotor, delegado, quando tu for professor, quando tu for um advogado? Tu acha que tu vai poder parar e ficar perguntando para as pessoas? Tu tem que ter independência. Tu tem que construir bons relacionamentos também, relacionamentos profissionais, tu tem que ter bons contatos, isso vai te ajudar, isso é necessário em qualquer profissão. E também tu tem que ter uma imagem, que significa as pessoas têm que ver como um bom profissional. E tu deve construir isso durante a faculdade. Muitos alunos se equivocam, né, achando que depois eles veem, depois eles pensam, depois eles vão ver o que eles vão fazer. E, gente, por favor, não cai nesse conto do depois eu vejo. Agora eu sou só estudante. Tu já é um profissional em formação. A tua carreira já começou desde o primeiro dia de aula. Então, toma atento. Será que a imagem que tu passa é de uma pessoa que vai ser um bom profissional ou tu é aquele aluno que os professores entre si falam, aquele ali não tem futuro? É horrível, mas esses comentários acontecem, eles existem. Então, meu querido, o que eu quero te dizer é que existem diversas formas de tu impulsionar a tua carreira no direito. Como eu estava falando, algumas pessoas ficam confusas em pensar, em entender, em ver isso claramente. Eu falo disso o tempo inteiro para tentar deixar bem objetivo. Mas, basicamente, desde o primeiro dia da tua faculdade, tu tem que buscar experiências que te façam se desenvolver em todos estes pilares. Impulsionar a tua carreira é buscar experiências, é buscar conhecimento, é buscar situações em que tu vá desenvolver tua fala, tua escrita, o teu networking, a tua independência, o teu conhecimento, a tua autoridade, a tua imagem, entende? Então, todas as experiências que a gente tiver na nossa faculdade, mais ou menos, né, algumas mais, outras menos, vão nos ajudar a nos desenvolvermos, né? As experiências, elas fazem a gente melhorar. E eu falo de várias aqui, e eu te falo sempre que tu tem que buscar experimentar todas elas, certo? Então, o que eu falo com frequência? Eu falo, obviamente, da nossa querida escrita científica, mas eu também falo do intercâmbio que tu pode fazer, do estágio que tu pode fazer, dos grupos e de projetos de pesquisa e de extensão que tu pode fazer na tua faculdade. Eu falo de programas que existem, em que tu pode ficar 2 semanas em Brasília, né? Ou uma semana em Brasília, enfim, existem diversas oportunidades. E todas elas vão te elevar, vão impulsionar a tua carreira. Agora, quando a gente fala de criar do zero, de criar assim, ó, essa oportunidade da tua casa, sem que tu dependa de outras pessoas, para que realmente tu possa fazer sozinho, sentado em casa, não tem melhor caminho do que a escrita. Desculpa falar isso, é claro que eu amo ela e eu sempre vou puxar a brasa para minha sardinha, e eu acho que eu acertei dessa vez o ditado. Mas entende que quando a gente pensa em todas as outras oportunidades e experiências, todas elas, a gente vai ter dependência de alguém. E deixa eu te explicar. Se eu te falar, por exemplo, do intercâmbio, maravilhoso, uma coisa incrível, todo mundo deveria viver, te recomendo. Mas o intercâmbio é algo que absolutamente tu não consegue fazer sozinho. Tu vai depender de contatos de professores, tu vai depender da tua universidade, tu vai depender do outro país te aceitar, tu vai depender dos aeroportos ali, porque tu tem que ter os vistos. Vai depender de muita coisa, de dinheiro, de tempo, tu vai depender de resolver todas as pendências. Entende que é maravilhoso, mas não é algo que tu consegue construir do zero, que tu consegue construir assim
sem depender de outras, tu precisará obrigatoriamente de outras pessoas para realizar isso. O estágio, experiência maravilhosa, todo mundo deveria fazer, mas eventualmente tu vai também depender de alguém te contratar. Se tu quiser ser estagiário, tu precisa ter um chefe, tu precisa ter uma instituição que te contrate. Tu até pode dar um jeito de criar tua vaga, mas no final das contas, alguém vai ter que dar o aval, vai ter que falar sim, eu te quero ou não. Não tem como tu fazer estágio sozinho no teu computador. Tá entendendo? Projetos de pesquisa de extensão, projetos da universidade, incrível, incentivo, realize, faça isso, é bom. Agora também não tem como tu criar do zero. Não tem como. Por quê? Porque eventualmente tu vai precisar de outras pessoas envolvidas. Então, assim, por mais que tu saiba a teoria de tudo isso, tu vai depender de outras pessoas. Então, por que que a gente fala tanto aqui da escrita como a melhor oportunidade? É porque ela é a única? É porque o resto não presta? É claro que não. Eu te incentivo a fazer tudo o que tu puder para ter experiências, para aprender. Só que eu tô te falando de um caminho, de uma oportunidade que ela te permite independência. Tu pode sentar, escrever, enviar trabalhos, submeter trabalhos, muitas vezes sem gastar um centavo, porque existem eventos gratuitos em que tu submete, em que tu apresenta, muitas vezes sem sair de casa, porque tem eventos, muitos eventos que são online, muitos eventos que acontecem de forma híbrida, se tu não puder estar lá presencialmente, tu pode participar online. Entende? Entende que essa experiência é completa e além de completa, ela ainda te possibilita que tu faça de forma independente, obviamente, se tu souber como fazer. Então, o que eu tô te falando aqui? Eu tô te falando de uma possibilidade de ser independente, de construir do zero essa oportunidade. Mas, prof, como é que isso vai impulsionar a minha carreira no direito? Meu caro, essa oportunidade que eu te falo, que eu tanto falo aqui, é uma oportunidade que te faz evoluir nas 9 aptidões que a gente acabou de conversar. Tu vai, obviamente, escrever melhor, tu vai falar melhor, tu vai ter que se expor, porque tu vai ter que apresentar trabalhos, tu vai ter uma organização de pensamento melhor, porque tu tem que comunicar isso para as pessoas, tu vai ter um conhecimento profundo, porque tu vai pesquisar sozinho, inclusive, tu não precisa de outras pessoas para fazer a tua pesquisa, tu vai ser especialista porque tu vai afunilar o teu conhecimento, tu vai a fundo naquilo, tu pode ser uma autoridade. Gente, tu já parou para pensar que quando tu escreve, publica, apresenta aquele trabalho que tu escreveu, que tu aprovou, que ficou lá, foi num evento, foi numa revista, foi em algum lugar, aquilo vai ficar com teu nome para sempre. O que eu fiz durante a minha graduação, no mundo da pesquisa, os eventos que eu participei, até hoje vocês podem encontrar na internet. Os trabalhos que eu escrevi, as pesquisas que eu organizei. É claro que muita coisa já está desatualizada, né? Já faz o quê? 10 anos dos meus primeiros artigos. Mas tá lá. Foram sementinhas que eu plantei na minha faculdade que me fizeram, na faculdade, já ser uma aluna que era conhecida por fazer pesquisa, por entender de tais assuntos. Isso pode acontecer contigo também. Lembra que eu falei? Trabalhos que eu escrevi no último ano da minha faculdade, porque eu comecei tarde, por não conhecer essa oportunidade, eu escrevi tantos trabalhos que eu ainda colhi frutos daquilo por muito tempo. Até hoje, anos depois, eu recebo e-mail do Google falando que meus trabalhos foram citados, que alguém leu anos depois. Então, a minha sementinha que eu plantei lá em 2011, ela ainda está dando frutos, porque ainda as pessoas acessam, ainda as pessoas leem. Fui eu que escrevi, o meu nome está lá. Eu automaticamente, quando escrevo um trabalho sobre um assunto que é aprovado, a pessoa lê e ela sabe que eu entendo daquele assunto. Tanto é que eu também já contei 1000 vezes, mas eu fui chamada para dar uma entrevista no site do G1 para falar de um tema que eu expliquei, que eu estudei, que eu apontei, que eu aprofundei durante a minha graduação. Então, quando a gente fala que tu pode criar do zero as oportunidades, eu te falo que tem um caminho que é o melhor de todos, que é o caminho que eu defendo, é o caminho que eu vivi e é o caminho que eu sei que eu já vi que funciona para muita gente, para muito aluno, alunos de todos os semestres da faculdade. Eu tenho alunos de todos os semestres. Gente, tem alunos que entraram antes da faculdade, já começaram a escrever.
Tenho alunos do primeiro, do segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, todos. Entende que a escrita está disponível para qualquer pessoa que queira. Outras oportunidades, por melhores que sejam, elas têm as suas limitações. Enfim, né? Eu entendo e eu vejo algo hoje que não, assim, ó, isso que eu tô te falando hoje nem deveria ser algo diferente, algo surpreendente. Todo mundo que tá aqui, todo mundo que entra na faculdade de direito já deveria, no primeiro dia de aula, tá sabendo. Existe um caminho que eu vou levar junto com a minha faculdade, junto com as provas, junto com os trabalhos, que é o caminho da pesquisa, porque esse caminho, por desenvolver todas as habilidades, e eu estava falando, né, mas a pesquisa te ajuda a ser independente, porque tu te vira por conta. Eu fiz muitos contatos, participando de eventos e participando de locais onde a pesquisa estava sendo realizada, e eu construí a minha imagem também, como eu também já tinha falado, em razão de escrever trabalhos. Mas todas essas 9 aptidões que a gente desenvolve te ajudam em qualquer carreira que tu desejar seguir. Então, para quem quer ser concursado, professor, eu quero ser juiz e promotor e delegado, isso e aquilo. Gente, vários pontos. Eu já falei aqui também que os ministros do STF, já sabia, né? Mas de 11, 9 deles têm doutorado, têm mestrado e doutorado. É isso. 9 deles têm pesquisa escrita no currículo. Tá entendendo que eles são o mais alto que a gente tem no Poder Judiciário e eles realizaram pesquisa e eles não deixaram, inclusive eles são pessoas que são muito reconhecidas também pelo tempo que eles estudaram. Então, quem quer ser juiz, quem quer ser promotor, quem quer seguir na carreira pública, tu jamais vai perder por ter conhecimento especializado, por ter independência, por ter contatos. Sem falar que ponto em concurso é concedido, tu ganha ponto nas provas de títulos quando tu tem publicação no teu nome. E tem gente que sai na frente, tem uma amiga minha que por ter muita publicação, por ter título, ela saiu na frente, ela subiu posições. Ela garantiu a vaga dela, já estava muito bem, mas ela simplesmente subiu posições porque ela tinha o que apresentar na hora da prova. Ah, prof, mas e quem quer ser advogado? O que eu ganho? Meu querido, tu ganha na tua oratória, tu ganha na tua escrita, no teu convencimento, na tua argumentação, tu ganha nos contatos que tu vai fazer, tu ganha na autoridade que tu recebe. Tu contrataria um advogado que tu sabe que entende de um assunto, porque ele já mostrou por A mais B, porque ele estudou, porque ele tem título naquilo, ou um advogado que não demonstra nada? Gente, hoje em dia essa questão da especialidade está muito forte. Cada vez mais as pessoas querem resolver os seus problemas com quem elas sabem que pode resolver. Então, se tu pesquisa, se tu entende, se tu te aprofunda, se tu demonstra de uma forma ou de outra que tu tem aquele conhecimento, antigamente o que mais fazia alguém ter autoridade eram os anos de experiência. Antigamente, eu tenho 15 anos, 20 anos, 30 anos, não é que isso não conte hoje. Mas é ruim para quem está no início da faculdade achar que só assim ele vai conseguir ter autoridade, que só assim ele vai conseguir se mostrar como um bom jurista. Gente, isso aí é um dos caminhos. Mas, por exemplo, quem se posiciona, quem consegue demonstrar que tem domínio sobre uma matéria, essa pessoa automaticamente ela começa a ter essa autoridade. E quando, por exemplo, tu produz conteúdo jurídico, eu estou falando de artigo, de trabalho, de pesquisa, notoriamente tu se torna alguém que as pessoas reconhecem. Se eu escrevi 10 trabalhos sobre um assunto, é óbvio que eu entendo daquele assunto. Então, quando a gente fala de pessoas que talvez não tenham conhecimento, no momento que ela fica sabendo que tu tem essa especialidade, no momento que no próprio meio teus colegas te reconhecem, tu ganha com muito mais rapidez. E olha o que eu tô te falando, tu pode construir isso desde o primeiro dia de aula. Porque se tu ficar 5 anos pesquisando, aprofundando o conhecimento, construindo tua imagem de especialista naquela área que te chama mais atenção, 5 anos é muito tempo. É tempo que muita gente nunca tem de pesquisa e de estudo. Quando a pessoa se forma sem saber nada, sem ter rumo para ir para lá ou para cá, todo o tempo da faculdade que tu aproveitou, tá entendendo que tu vai se formar e já vai ter 5 anos nas costas de experiência, de
pesquisa, de compreensão de um assunto. Então, gente, eu tô te falando aqui que tu pode criar a tua oportunidade sem depender de chefe, sem depender de professor que vai lá ficar te pageando. Tu apenas tem que aprender como você faz. Tu tem que aprender como fazer uma boa pesquisa e não é, assim, algo impossível. Com passo a passo, tendo ali a noção, estudando, buscando conhecimento, depois que tu aprender, tu simplesmente anda por conta. Eu tenho várias alunas que começaram bastante inseguras, tinham medo. Aí a gente foi lá, mostrei. Hoje, muitos meus alunos eles voam por conta. O Thiago estava aqui. O Thiago é um aluno, é um estudante de direito que começou na pesquisa no terceiro semestre. Foi lá, demos, né, as primeiras orientações. Hoje o Thiago já tem, sei lá, já deve estar com uma dezena de trabalho aprovado e publicado em pouco tempo. Então, o que eu quero te dizer? É claro que a gente precisa ter conhecimento de base, né? Tu vai ter que buscar entender esses assuntos. Tu vai ter que buscar aprender para poder se virar por conta, assim como tudo na vida. Mas uma vez que tu aprender, tu pode voar sozinho. Tu não precisa de ninguém te segurando, como acontece em todas as outras oportunidades que a gente pode aproveitar. Eu tô te falando de um caminho em que tu pode andar por conta. E outra, sabe o que é o mais legal disso tudo? É que tu vai ir para a área que te interessa, que tu ama, que chama a tua atenção. Na nossa faculdade, a gente é obrigado a estudar muita coisa que a gente não queria, né? Eu sei porque eu tive que estudar penal, por exemplo, né? Muito penal eu tive que estudar. Mas eu tive a possibilidade de, por meio da pesquisa, estudar temas que eram muito mais legais para mim. Estudar temas que pareciam muito mais interessantes. E aí, gente, quando tu tem essa liberdade, essa pesquisa que eu falo, que talvez assuste alguns, se torna, assim, o teu momento de felicidade, porque tu começa a perceber que tu não precisa de outras pessoas para entender de certos assuntos. Eu tô com um aluno meu, que ele tá indo para o terceiro semestre, se eu não estou enganada, e ele tá fazendo uma pesquisa sobre o poder judiciário. Então ele pega aqueles relatórios e ele está descobrindo coisas que, assim, se não fosse a pesquisa, ele jamais iria buscar, ele jamais iria entender, ele jamais iria sentar sozinho para aprender, porque senão ele tem um objetivo com aquilo. Ele quer responder uma pergunta. Então, a gente ativa o gatilho da curiosidade. Porque quando tu começa a pensar e ver que tem coisas que deveriam ser diferentes, e tu começa a pensar o que está acontecendo, por que está acontecendo, quais são os motivos, o que pode ser feito, além de estar contribuindo para melhorar a sociedade, para melhorar o direito como um todo, tu está te construindo. Então, não, é win-win, é ganha-ganha. Ninguém perde. Ninguém perde. Ah, professora, mas tu falou de advogado, falou de concurso público, e quem quer seguir na carreira acadêmica? Acho que eu nem preciso falar. Se tu já pensou na tua vida em ser professor em algum momento, se tu já pensou em fazer um mestrado, um doutorado, isso aqui tu já deveria saber antes de entrar na faculdade. Eu falo brincando, né, gente, porque eu só fui saber bem depois. Mas aí não tem nem escolha. Se tu pensa em seguir, se tu pensa em ter carreira acadêmica, ser professor, ser pesquisador, isso aqui é obrigatório para ti. Prof, mas e eu que não sei o que quero? Eu não sei, sabe? Eu olho tudo, nada me atrai, eu gosto de tudo. Bom, se tu não sabe o que tu quer, então desenvolve tudo que tu sabe que tu vai precisar. Desenvolve a tua fala, desenvolve a tua escrita, desenvolve o teu conhecimento, desenvolve a tua argumentação, desenvolva aí a tua autoridade, a tua imagem, o teu networking, tudo. Desenvolve tudo, porque na verdade todo mundo tem que desenvolver tudo. Se tu sabe o que tu quer ou se tu não sabe, tanto faz, tu vai ter que desenvolver. Então, gente, quando a gente aprende, quando a gente estuda, quando a gente cresce, não tem erro. Tu jamais vai perder tempo por ter aprendido. E ontem eu estava conversando com o meu primo, e eu tenho um primo menor que está se formando em direito. E ele estava me falando: eu sinto que os alunos, eu sinto que o primo vai se formar em direito, ele tem receio. Ele sabe, acha que não está pronto, ele ainda se sente inseguro em fazer algumas coisas. E o que que eu falei? O que que eu falei para essa pessoa que estava com medo de fazer? Vai ganhar uma bala quem acertar. Eu falei, vai igual. Existe formas de tu ganhar mais segurança, mas para a gente sair desse medo, dessa ansiedade, para superar isso, a gente precisa dar cara a tapa.
buscar o conhecimento para fazer o que tem que ser feito. Obviamente que tu não vai se jogar num negócio de qualquer forma, tu precisa buscar saber como você faz. Tu precisa ter ali um bom direcionamento. Mas para de ter medo. Porque o medo, ele nos trava. A ansiedade, ela assim, nos come por dentro, mas se a gente não agir, a gente nunca vai superar. Então não me importa qual é a tua história, qual é o teu semestre, não me importa o que tu pode. Não importa, gente, tu tá no direito, tem condições. E é óbvio que tu vai melhorar com o tempo. É óbvio que quem está no início da faculdade ainda não tem aquela base de quem está no final. Mas isso não pode ser impedimento, porque a gente sempre vai achar que está faltando alguma coisa. A gente sempre vai achar que tem algum ponto que a gente precisa melhorar, que a gente precisa superar. Tá entendendo? Então, a gente tem que dar um jeito de pular, de fazer o que tem que ser feito. A gente tem que dar um jeito. E isso significa também aceitar que de vez em quando tu vai ter que engolir em seco e dar o próximo passo. E dar ali, fazer o primeiro movimento para aprender o que tu precisa aprender. Ah, professora, mas eu não sei fazer, eu não tenho ninguém que me ajude, eu não tenho tempo, eu isso, eu aquilo, eu tenho medo, eu sou inseguro. Para tudo, eu vou te falar o seguinte, olha, se a gente aceita que a gente não, que a gente tem medo, que não tem como, é difícil, eu não tenho tempo, a gente está se colocando num papel de coadjuvante. A gente está se colocando no cantinho e a gente está contando a historinha, que eu não, é que eu não posso, né? Que eu não consigo. E, gente, saia desse lugar. Saia, porque tu não precisa estar lá. Hoje, a gente tem conhecimento, a gente tem conteúdo, a gente tem informação em todos os cantos. Só que tu tem que decidir que tu quer realmente mudar, tu tem que te comprometer, é o que a gente vem falando nos últimos dias. Não, eu quero impulsionar, eu quero fazer acontecer, eu quero sair dessa mesmice. Lembra que ontem a gente falou a aula toda sobre teu objetivo, teu sonho, é isso que tu tem que ter em mente. Agora, se a gente fica nesse papel de vítima, de não posso, de não consigo, não tem como a gente evoluir, não tem como a gente crescer. Então, é hora de tu perceber que tu pode fazer independentemente das desculpas que tu tenha. Tem como do zero criar essas oportunidades que vão te impulsionar, que vão te fazer ser um estudante fortalecido, destacado, que vai te fortalecer em cada uma das aptidões que tu precisa. E é claro que a gente sempre vai ter uma coisa melhor do que a outra. Mas não é por isso que a gente vai se jogar, né? Como eu sei falar, eu não preciso saber escrever, ou vice-versa. Não, precisa de tudo. E, gente, outra coisa, bem interessante. Eu tive colegas que juravam que iam ser juízes, tinha colegas que sempre quiseram ser advogados, e é interessante perceber como a vida, né, e o futuro a Deus pertence. Porque tem colegas que a vida inteira falavam de concurso e hoje são advogados, e bons advogados. E eu tenho uma colega que eu me lembro que no primeiro dia de aula, ela levantou a mão e falou: eu serei advogada porque não sei quem é advogado, porque eu amo advocacia. E essa menina, a última vez que eu fiquei sabendo dela, estava estudando para concurso. Então, não sabe exatamente. Porque no meio do caminho pode ser que mude a tua ideia. Pode ser que hoje tu pense numa coisa e depois tu mude e tá tudo bem. Mas o que tu não perde é se preparar para qualquer situação. Esteja pronto. E tudo isso que eu te falei aqui também, tu vai desenvolver porque na própria faculdade isso vai te ajudar. Então, um aluno, um estudante que ainda tem formação, que tem desenvolvidos esses pilares, é óbvio que ele também vai ter mais oportunidades. Porque ele vai ser aquele aluno que não vai ter medo. Ele vai ser aquele aluno que, quando surgir uma oportunidade, ele vai estar lá aproveitando. A gente precisa ter essa coragem. Só que essa coragem não é só uma coragem assim, coragem por coragem. É uma coragem porque tu sabe que tu é capaz, porque tu sabe que tu consegue fazer, porque tu sabe, tu já te provou, tu sabe que tu pode. Mas, prof, eu não sei que eu posso, prof, é justamente esse o problema, eu acho que não dá. É porque tu ainda não saiu da zona de conforto, porque tu precisa te desafiar. É porque tu precisa ir lá e buscar aprender e fazer por conta. É porque tu precisa sair, tu tem que se mexer. Tu tem que se mexer. Mas e se der errado? Pode dar.
Que é a vida, né, gente? A vida. As coisas é para dar tudo certo, tudo se inverte, tudo é ao contrário. Mas aí tu vai lá, sacode a poeira, dá a volta, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. É isso. É isso. Deu errado, quanta coisa dá errado na nossa vida, a gente vai lá e faz de novo. Mas a gente não pode, sabe, se permitir ter medo, a gente não pode se segurar porque alguma coisa ruim pode acontecer, senão a gente nunca mais vai fazer nada. E eu não quero que tu seja, e gente, eu já vi gente se formar, eu já vi gente se formar em direito, assim, que não, meu Deus, não sabe direito o que é internet. Hoje em dia acho que vai ser difícil com essa questão EAD, mas não sabe assim, o que é uma apresentação. É muito difícil falar, né? Mas eu tive um colega uma vez que ele estava fazendo uma pós comigo, que ele não sabia nem o que era um PowerPoint. Não dá, tu não pode sair da tua faculdade sem saber coisas mínimas, coisas básicas. Então tu vai ter que te jogar. Ai, mas é difícil, prof, é difícil para todo mundo, não é só para ti. É difícil para todo mundo. Então, olha, tu tem como impulsionar tua carreira no direito, mesmo que tu esteja numa faculdade pequena, mesmo que tu esteja no interior, mesmo que, sei lá, tu esteja numa faculdade que não é muito conhecida. Isso não é e nunca vai ser um limitador para ti. Só que primeiro, tu tem que acreditar e segundo, tu tem que fazer alguma coisa acontecer. Não vai cair do céu. Não vai vir, ó, me mandaram do céu. Não, tu vai ter que ir lá, vai ter que fazer. Com calma, com tranquilidade, certo? Tá, e prof, fala aqui como é que eu construo então, do zero. Se tu tem zero, tu vai ter que primeiro construir uma base de conhecimento. Como que se faz? Eu tô falando aqui da pesquisa. Como que se faz pesquisa? Como que eu posso pesquisar? O que que eu posso fazer? Cria curiosidade, daí buscar coisas assim. Eu tenho muitos vídeos que eu explico isso, mas eu não vou ter força a ver, tu tem que ter tu a curiosidade. Que temas, o que é tema, o que é assunto, mas como que se escreve, como que é um artigo, como que é... Hoje é domingo, depois dessa live, coloca aí, artigo científico, direito, coloca no Google, procura o meu nome se tu quiser, Franciele Raminelli, artigo, PDF, tenha o um mínimo de curiosidade, nem que seja para olhar e falar, odiei. Mas tu tem que ter a curiosidade, a independência, tem que ter a faísca. Tem que ir lá e tem que ir atrás. Uma vez, eu já contei essa história ridícula, eu vou contar de novo, não acredito. Mas quando eu era pequena, eu estava no colégio e a professora leu um livro lá. Eu era nova ainda, mas nova real, assim, sei lá, 8 anos, eu acho. E ela contou a historinha de duas crianças que estavam no zoológico com o pai. E aí tinha duas crianças, né? Os dois filhos. E aí um dos filhos estava no zoológico, prestou atenção em tudo. E quando chegou em casa, muito curioso, tinha perguntado mil coisas, contou tudo para a mãe. Assim, era aquela criança que queria saber de tudo, que buscava, e tatatã. Chegou em casa e contou para a mãe. E o outro gurizinho, que era o outro filho, ele tipo foi, olhou, não deu bola, chegou em casa e não falou nada. E aí a moral da história, aí o gurizinho que era super curioso virou astronauta e o outro que não era muito, né, não tava nem aí, não deu certo na vida. Eu me lembro até hoje dessa historinha, eu tinha 8 anos. E eu fiquei muito impactada. Eu fiquei muito impactada, porque eu não me via como uma criança super curiosa que chegava em casa e contava tudo para a mãe. E, gente, eu acho que tudo que eu falo aqui hoje, óbvio, é consequência da minha vida, das minhas experiências. Mas eu fiquei tão impactada com isso que até hoje eu aplico na minha vida e eu falo pra ti, tu tem que ser uma pessoa curiosa. Tu tem que ir atrás, tu tem que fazer as coisas acontecerem. Porque ou tu vai virar um astronauta ou tu não vai dar certo na vida. Eu sei que isso é um pouco radical, mas não deixa de ter um fundinho de verdade. A pessoa que se acomoda, que não tá nem aí, que não sabe, poxa, tu não tem curiosidade nem pra tua própria carreira, pra tua própria profissão, para aquilo que tu vai ser o resto da vida, o que nos resta? O que a gente vai fazer? Não, 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 ó. Tudo bem, se tu não tem, cria. Hoje, domingo, a tua, a tua obrigação é procurar um artigo científico e dar uma olhada no que é isso. Veja o que é, veja se é interessante. Dá uma olhada no que as pessoas estão fazendo. Porque tu precisa abrir a tua visão para isso. Tu precisa conhecer, tu precisa testar também, para depois falar que não dá para ti, que tu não sabe, que tu tem medo, que tu é inseguro. Porque que começa com o pé direito, não costuma a falar isso, não costuma falar que não dá, que isso, que aquilo. Aí é interessante porque a gente começa a ver que, na verdade,
nos falta vontade muitas vezes, nos falta organização. Não é que tu não sabe, não é que tu não pode, é que tu não quer. É que tu não quer. E isso também é um pouco difícil a gente aceitar. Tá bem, gente? De todas as formas, dá para construir na tua casa, sem sair do teu quarto, só com acesso à internet, do teu computador, dá para impulsionar a tua carreira, dá para construir oportunidades para tu evoluir no direito. Dá para construir oportunidades para tu crescer, para tu desenvolver todas as habilidades que tu vai precisar quando tu for um profissional. Dá para fazer. A escrita é o melhor caminho, é o caminho que eu mais vejo, assim, abrir possibilidades. Mas tu tem que querer. E para querer, tu tem que saber o que que é. E para saber o que que é, tu tem que pesquisar, buscar, ter curiosidade, ter aquela... Tem instigar. Aquilo tem que ser algo que tu te obriga a ir atrás. Tá bom? Quero agradecer todo mundo que esteve aqui hoje, domingo, é isso aí, firme. Um beijo a todos.